arquivísticos digitais. As denominadas tecnologias da informação e comunicação, as TICs, introduziram diferentes formas de produção e tramitação de armazenamento de informação, trazendo consigo que o dólar, em 1994, denominou como imperativos tecnológicos nos quais impõe novos desafios à sociedade contemporânea. Entre esses desafios, observa-se a questão acurácia da autenticidade dos documentos em meio digital. Embora o mecanismo de registro tenha envolvido um nível de hardware e software de suporte ainda mais nas incertezas quanto à integridade e à identidade dos documentos que são produzidos e armazenados por meio digital, acarretados a necessidade de referencial de uma linha ininterrupta digital entre todos os ambientes interoperáveis. Os documentos arquivísticos desde a gênese até a sua preservação de acesso, a produção e o registro de informação exclusivamente aos documentos digitais aumentaram consideravelmente, apresentando novos grandes desafios para diversas áreas do conhecimento, ao que se refere ao tratamento desses documentos, dentre as áreas que encontram-se arquivísticas e que tenham preocupação com o documento arquivístico, incluindo os digitais. No entanto, os mecanismos para a manutenção e a presunção de autenticidade têm acompanhado o ritmo dessa evolução. Nesse contraponto, realça a vulnerabilidade dos documentos arquivísticos digitais que podem ser facilmente adulteráveis sem deixar vestígios aparentes, evidenciando complexidade e especificidade desses registros, tais como aspectos que irão impactar diretamente na credibilidade de tais documentos, enquanto as provas de ações de fontes de pesquisa e bases de conhecimento. A complexidade dos documentos arquivísticos digitais, seguindo flores, ocorre desde o seu sistema de gestão, o SIGAD, que trata da captura, armazenamento, indexação e recuperação. Todos os componentes digitais arquivísticos como uma unidade complexa e até um sistema de preservação e acesso, sendo uma realização ressaltando que um documento arquivístico digital pode ser constituído por vários componentes digitais, como por exemplo um relatório de acompanhamento de planilhas, fotografias ou plantas armazenadas em diversos arquivos digitais. Além disso, há de se considerar a relação orgânica do documento arquivístico. Já no tocante à especificidade, o documento digital apresenta características que podem comprometer a sua autenticidade, uma vez que suscetível à degradação física dos suportes de obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos, as intervenções não autorizadas, que pode ocasionar adulteração e destruição. Somente nos procedimentos de gestão arquivística é possível assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais para que o documento arquivístico seja considerado íntegro. É necessário que seja inalterado e completo. Tal integridade relaciona diretamente aos documentos de produção e preservação de documentos, ou seja, aos seus ambientes e custodiadores, denotando assim que, quando falamos de documentos digitais, de ambientes digitais, estamos também falando de ambientes custodiadores de uma linha ininterrupta digital. Dessa forma, se faz necessária uma reflexão sobre a custódia confiável e ininterrupta para documentos arquivísticos digitais, enfatizando o aspecto de relações de sistemas de gestão de documentos e preservação a longo prazo para a garantia do acesso, e para isso realiza-se um levantamento bibliográfico de materiais previamente publicados para uma revisão incorporada basicamente de referência das áreas da arquivologia, da ciência e da informação, escrito como propósito de discurso quando é relevante a manutenção de uma linha de custódia que seja confiável e ininterrupta. O artigo divide-se em 4 seções. Na primeira, contextualiza a cadeia de custódia documental. Na seção seguinte, discursiva em questões e gestões de documentos digitais. E na terceira, trata-se da preservação dos repositórios e a sua
conformidade com o modelo Open Archive Automation System OASIS. E por fim, na última sessão, esquematizam-se os aspectos a serem considerados a uma cadeia de custódia confiável para documentos arquivísticos armazenados em ambiente digital. A cadeia de custódia documental breve contextualização é a cadeia de custódia pode ser entendida como um ambiente pelo qual perpassa o ciclo dos documentos. Em outras palavras, define que é responsável por aplicar princípios e funções arquivísticas na documentação. A custódia confiável do documento arquivístico tradicionais mantidas através de uma linha ininterrupta, a qual compreende as três idades dos arquivos da fase corrente, intermediária e permanente. Dessa forma, a confiabilidade corrente e intermediária própria da instituição se faz da própria produção de gestão e preservação e provém aos acessos de documentos. Esquematiza a abordagem de Dixon, apesar de uma adaptação atual, observa-se que no âmbito mais amplo está instituição arquivística, a qual compreende o ciclo da vida do documento na ótica da teoria das três idades, comportamento, logicamente, das funções arquivísticas. E nesse esquema, a gestão e a preservação estão unidas pela função de avaliação do documento que será responsável para otimizar a administração. Assim, os documentos que não possuem mais um valor primário são avaliados e, por consequência, recolhe-se aos documentos de valor secundário e elimina-se os demais. Ressalta-se que todo o processo vem a ser executado por uma instituição arquivística que mantém uma linha de custódia ininterrupta e assim garante a confiabilidade dos materiais custodiados. A abordagem clássica da cadeia de custódia na arquivística, então preconizada por um Dixon, pode ser considerada como suficiente para a preservação dos documentos de suportes tradicionais. Todavia, considerando as questões de interoperabilidade, os documentos arquivísticos em ambientes digitais, é necessário ir além das abordagens. Quando Dixon aborda a cadeia de custódia, ele está se referindo à autenticidade dos documentos arquivísticos a partir da não interrupção desta cadeia dos arquivos como um todo, não somente como um documento individual. O produtor e o preservador, no caso da instituição arquivística, o Arquivo Nacional, por exemplo. A cadeia de custódia de documentos arquivísticos tradicionais, gestão de documentos, produção, tramitação e uso de arquivamento da sua destinação, arquivo corrente, arquivo intermediário, eliminação, preservação do valor histórico, probatório e informativo, arquivo permanente, acesso e difusão. No caso desses documentos que foram considerados de guarda permanente após o fim das fases corrente e intermediária, necessitam ser expostas para um ambiente do nível idôneo. Além disso, é preciso manter uma cadeia de custódia ininterrupta, mesmo que haja uma mudança de custódia. Nesse ponto, observa-se que as possíveis mudanças deverão representar uma ruptura, pois os documentos de caráter permanente seriam apenas transferidos para um outro custodiador, o qual terá a responsabilidade legal de preservar a documentação. Tanto a questão quanto a preservação dos documentos deve ser realizada por meio de sistemas que considerem a manutenção de requisitos arquivísticos para possível verificar sua presunção de autenticidade. Para outro aspecto a ser destacado, é necessário que o recolhimento dos documentos do valor do secundário seja realizado nas instituições arquivísticas. Paralelamente, há uma necessidade de um acompanhamento que garanta a manutenção de uma linha ininterrupta das três idades documentais, considerando possível mudança da custódia documental.